sobre registração. Antes disso, nós vamos voltar lá para a página 6 e página 7 e vamos falar sobre o assunto de apresentar o órgão eletrônico para vocês, tá? As alunas que têm teclado, no final eu falo a respeito do som do teclado para estudo, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, gente, o órgão eletrônico é um instrumento que faz parte das nossas orquestras. Na verdade, o órgão chegou primeiro que os instrumentos. Sua finalidade é acompanhar e auxiliar a Irmandade a cantar os hinos que acompanham o nosso cenário. O órgão eletrônico possui as seguintes partes. Então, ó, esses botões aqui, o meu tem pouquinho, né? Mas os órgãos mais potentes, mais novos, mais modernos, tem vários botões. Esses botões aqui, ó, são os registros. Tem alguns órgãos que os botões são aqui em cima, tá? Tô com o celular na mão para poder mostrar todas as partes do órgão, tá bom, gente? Então pode ser que fique tremido, tem hora. Daí aqui ao lado temos o teclado superior. Abaixo, o teclado superior é padrão ser conhecido como upper manual. Ó, meu órgão, upper, a registração upper, ou seja, registração do teclado superior. Teclado inferior, também conhecido como lower manual, ou lower, ok? Temos o botão de volume, que é padrão aqui, o botão de liga e desliga, né? Em todos os instrumentos de órgãos que eu já vi aqui do lado direito. Caso alguém seja diferente, deixa aqui nos comentários. A pedaleira, que é o diferencial do piano e do teclado. E o pedal de expressão, que não é só de enfeite, tá? Posiciona o pezinho aí, como eu falei no vídeo anterior. Agora, na página 7, ele explica sobre identificação. Botão on, off ou power. O meu tá escrito liga e desliga mesmo. Dispositivo para ligar e desligar o instrumento. Upper manual, teclado superior. Lower manual, teclado inferior. Volume, controla o som do instrumento. Registros, dispositivos para escolher as diversas possibilidades de sons do órgão e seus diferentes timbres. Nós vamos trabalhar com timbre, propriedade do som. Os registros podem ser analógicos, dispositivos deslizantes utilizados para combinar esses daqui. Deslizante, tem uns que são botões, né? Igual o meu aqui. É deslizante também. Tem um de puxar. Tudo que você tem manusear. O que você tem que manusear, nós chamamos de analógico, tá? E os digitais. Dispositivos que possuem timbres prontos. Então, os meus têm esses daqui, ó. É só clicar, vai mudar o tipo do som. Por exemplo, drawbar. Esse daqui. Tá? Porém, entretanto, tem algumas marcas de órgãos que a registração também é digital, só que daí dá um trabalhinho para registrar, né? Então, é por isso que é muito bom dar uma olhadinha no manual de orientação, de instruções, né, do seu instrumento e dar uma pesquisada aqui no YouTube também. Eu vou comentar com vocês a registração básica de qualquer órgão, tá? Então, peço que vocês prestem muita atenção. Então, vou explicar para vocês o básico da registração, tá? Que isso daqui vocês têm que praticar, gente. O órgão não é para vocês chegarem e apertar o botãozinho e sair tocando. Vocês têm que conhecer o instrumento, tá? Vamos pensar. Todos os músicos da orquestra, o nosso instrumento, desculpa, é um instrumento trabalhoso. Eu falo que não é difícil. Por quê? O som tá pronto. Eu não preciso montar o som, descobrir. É diferente de quem toca violino. Tem pouquíssimas cordas, só que nós temos 7 notas. Então, para encontrar as notas, precisa posicionar o dedo, ou seja, a pessoa precisa fazer o som.
para depois aprender a tocar. Então é a mesma coisa a registração. Nós vamos aprender a montar um som para depois nós tocarmos, tá? Tem hora que os S's entram aqui em conflito. Então, gente, é primordial. Tem aluna que adquire um instrumento muito top, vamos dizer assim, os mais novos modelos, mas não sabe para que servem esses botões, ou não tem curiosidade em registrar. Precisa conhecer o instrumento, tá? Porque vai ter lições que, principalmente as alunas, eu falo assim, viu, tira os efeitos. O que são efeitos? Gente, é o primeiro passo. Isso daqui é aula para quem nunca sentou, nem sabe tocar. Então, você que já sabe tocar tem que dominar, tá? O meu instrumento é da marca Finker. É um instrumento simples, tá? Para quem tem na casa, é assim, pouquíssimos recursos, mas é muito eficiente. Eu até oriento, tem alunas que perguntam, Mayara, eu quero comprar um instrumento, qual que você orienta? Eu falo mais simples. Sabe aquele ditado do menos é mais? Por quê? Ah, tá, eu vou comprar um órgão muito top, mas eu vou mexer na registração, eu quero mexer, eu quero aprender a mexer. Daí sim, tá bom? Então eu vou explicar e eu vou deixar uma atividade para vocês, tá? Sobre registração. Vocês vão mexer no instrumento de vocês. Vocês vão fazer assim, vocês vão filmar, pegar o celular, filmar como tá a registração de vocês e depois vocês vão explicar, como se vocês estivessem dando uma aula para mim sobre registração, tá bom? Vamos lá então. Então, ó, o que a gente precisa localizar? Os campos, tá? Upper, ou seja, esses botões são da registração do teclado superior. Lower, do teclado inferior. O meu tá escrito pedaleira, mas tem instrumentos que são bass, que é pedaleira, tá? Então, registração da pedaleira. Aqui tá efeitos especiais, tá bom? Então, mas os efeitos especiais sempre estão juntos. Isso que é importante você encontrar no seu instrumento. Pode ver que eu tenho 2 botõezinhos vermelhos aqui, eu vou explicar por que depois. Então, vamos para o upper, tá? Para registração. Se eu zerar aqui tudo, eu não tenho som, ó. Tenho som no teclado inferior, não tenho som no teclado superior. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Tá vendo, ó? Teclado inferior. Tá? Aproximei bem para vocês enxergarem bonitinho, tá? O meu tem instrumentos que ele tem tipos os sons aqui de registro são tipos de instrumento, tá? Strings, que é cordas, saques, oboé, já vi, os instrumentos mais antigos tem. Então aqui, deixa eu só parar a câmera para a gente poder trabalhar. Então aqui eu tenho só flute. Flute é som de flauta é som de madeira, tá? Quanto maior o número, mais grave o som. Por exemplo, 16, eu vou baixar só ele. Tô apertando a tecla Dó, ó. Tá vendo? Então é um som grave. Só que olha que interessante, eu tô no Dó, tá? Pegando esse Dó aqui, ó. Agora eu vou ouvir o som do próximo Dó. Tá vendo? Gravou? Vem aqui, 0, flute 8, vou pegar, desculpa, 16, pegar o 8. Ó, o do primeiro Dó. Então, olha o que acontece. O som do agudo do 16, que era o Dó, né? O Dó 4. Tá vendo? Ó, esse som desse Dó, quando eu ativo o flute 8, ele passa pra cá. O que quer dizer? Agora, ó, memoriza esse som. Zerei o 8, vou pegar o 4. Passou pra cá. O 2.
Esse daqui é meio, tá? É que tá sem... Saiu, apagou. O que eu quero dizer? Quanto menor o número, mais agudo vai ficando o som. A altura, nós vamos trabalhar com a altura do som aqui. Então, nós vamos fazer uma combinação. O teclado superior, ele precisa aparecer um pouquinho mais que o inferior. Um pouquinho mais. Então, eu vou combinar até, por exemplo, eu vou baixar um pouquinho mais o meu, tá? O 16, vocês vão treinar o ouvido de vocês. Olha as atividades 2021, hein? Já começaram quentes. Treinar o ouvido de vocês. Então, eu vou baixar o 16, eu vou baixar um pouco o 8, o 4, o 2 eu vou deixar aqui embaixo. Vamos ver como tá ficando o som. Eu ainda acho que está muito grave. Então, vou baixar um pouquinho mais os agudos. Ele já apareceu um pouquinho mais, tá? Ah, eu quero tocar um hino mais agudo. Ah, e agora eu quero tentar deixar um pouco mais grave. Vou baixar esses dois aqui, ó. Ai, mais potente ainda. Só que ele tá abafado. Quero abrir o som agora. Abrir o som. Certo? Então, eu costumo intercalar, tá? Conforme eu vou tocando, vejo a necessidade de abrir o som, porque pode ver que no grave ele fica muito abafado. Então, achou os registros do upper, teclado superior, você vai combinar, tá? Quanto maior o número, mais grave, quanto menor o número, mais agudo. Precisa aparecer um pouquinho mais o teclado superior? Lógico que ele vai ter um pouquinho mais de agudo que o inferior, tá? Um pouquinho mais. Bom, vamos para a registração do lower. O meu instrumento só tem duas opções de registração. Flute 8 e voice. Vou zerar. Opa, aqui, zerei. Sem som, ó. Teclado inferior, teclado superior. No caso, tudo que for, gente, procure na internet, tá? Porque a maioria das registrações é em inglês. Voice. Voice seria, olha que legal. Eu não preciso nem procurar. Vou baixar aqui para vocês ouvirem. É um som de voz. Parece um coro, né? Isso não é som de instrumento, porque o órgão, ele é uma combinação de sons de instrumentos, tá? São vários tipos de... Por isso que tem órgão que tem saques, cordas, flautas, oboé, porque são combinações de sons, tá? Voice não é um som de instrumento, então ele é um recurso. Eu geralmente deixo lá no mínimo do mínimo. Então eu uso mais o flute 8, que é o grave, tá? Tem casos que eu uso só ele, só que ele fica abafado, tá ouvindo o som? Então o que eu faço? Coloco um pouquinho só, ó, só para abrir um pouco o som, tá? Opa, desculpa, posso baixar mais um pouquinho aqui também. Ó, eu preciso ouvir os dois sons, um não pode sobressair ao outro, tá? Para estudo, os dois precisam estar no mesmo nível, no mesmo volume, tá? Para isso, os órgãos mais antigos têm a opção de balance. Balance, por isso que está em vermelho. A função dele é balancear o volume do som entre os dois teclados. Bom, se eu zerar, ó, eu vou ter mais som do teclado superior. O inferior eu vou estar ouvindo bem pouco. Tá vendo? Se eu descer tudo, vai ser o inverso. Eu vou ter... Vai aparecer mais o som do meu teclado inferior. Essa função do órgão é muito legal. Então, o que a gente faz? Deixa no meio a meio, para estudo.
Automaticamente, o meu teclado superior está aparecendo mais porque eu tenho mais recurso, meu órgão, né? Então, ele aparece um pouquinho mais, mas o volume, a altura tá a mesma. Nos cultos, geralmente, é um pouquinho mais o superior e menos o inferior, tá? Eu sou a favor do meio a meio, para ouvir os dois. Porque o teclado superior, ele tem mais recurso, então ele vai aparecer mais, tá? Pedaleira. Ah, mas professora, eu ainda não toco a pedaleira, mas você já vai aprender a registrar. Aqui eu tenho BES 16 e BES 8. BES 16 seria o grave, ó. Chega até ficar estridente, né? Ó, Dó. Vou pegar o próximo Dó. O BES 8, ele vai deixar mais agudo. Olha, fica bem estridente. Então, o que a gente faz? Pedaleira é algo muito importante. Nunca pode estar no máximo. Ó, eu deixo o BES 16 no 8 e um pouquinho, 16 no 2 e um pouquinho do 8, ó. Dá pra baixar um pouquinho mais só. Ó os Dós. Tá vendo? E a pedaleira está aparecendo. Então, ó, mínimo do mínimo do mínimo, porque a pedaleira é muito potente. Então, o que falta nós falarmos, que é o essencial, primordial, e o que na verdade enfeita muito e atrapalha muito nos estudos, os efeitos especiais. Bom, o meu órgão, ele tem o vibrato, que é o diferencial do órgão para o piano, né? O sustain da pedaleira e sustain do teclado superior. O inferior não tem efeito. Volume e ritmo, que isso daqui é o volume do ritmo, então isso nós não vamos trabalhar por enquanto, tá? Então, o meu instrumento tem 3 efeitos só. Tem instrumentos que tem mais efeitos. Tem instrumentos que tem reverb, chorus, sustain, certo? Tem muito recurso e isso acaba atrapalhando. Então, o único recurso que nós vamos trabalhar com pouquinho, ó, se eu tirar o vibrato, que é o que está em vermelho, ó o som, que é aquele som que a organista usa para registração, para afinação, certo? Se eu coloco muito, fica muito trêmulo, né? Eu costumo deixar o meu vibrato lá no meio também, ó. Se eu coloco muito trêmulo, deixo lá no meio a meio. Sustain, zera, coro, zera, reverb, zera, vou explicar por quê. Vamos no sustain, sustain upper. Vou pegar uma notinha lá de 3 tempos. 1, 2, 3. Tirei o dedo. 3 batidas. Tirei o dedo, acabou o som. Ai, mas com sustain fica mais bonito. Ótimo, vou colocar o sustain. 1, 2, 3. Ó, ficou o som. 1, 2, 3. Isso pode atrapalhar e muito você que é estudante. Porque na hora de contar, você pode contar, se eu contar 1, 2, vai ficar ainda o som, ó. 1, 2, 3. Ficou o som, ó lá. 1, 2, 3. Isso pode confundir. Então, o sustain, principalmente quando tem pontuada. Lá no volume 2, os hinos. Isso atrapalha, ó. Agora, eu vou, por exemplo, sem o sustain. Dá certinho para mostrar a pontuada, principalmente sustain, zera. Mesma coisa da pedaleira, tá? Então, o único recurso que vocês vão deixar ativo no meio a meio, na minha opinião, é o vibrato. Nós vamos ver a seguir sobre a registração para os estudos, que está sugerido no volume 1, tá? Agora aqui ele tem vários tipos de sons, 50 sons para o teclado superior, e tá escrito ainda, ó, timbre, CCB e presets, né? Presets seriam esse som aqui, ó, tá bom? Então, isso daqui é som pronto.
O meu órgão é assim, ó, a registração eu acabei de montar aqui, né? Então, eu vou desligar e ligar. Como ele é analógico, eu vou ligar e ele já vai ter o som pronto. Organistes e Tokai, ele tem as memórias aqui, gente, muita atenção, certo? Então, você precisa trabalhar com a registração, memorizar, e a hora que você liga seu instrumento, você aperta a memória. Maiara, não sei memorizar os sons. O que você vai fazer? Trabalhar com a registração, tirar todos os efeitos, deixar os sons dos teclados parecidos. Tem muita gente que deixa o som do teclado inferior, por exemplo, nos órgãos novos, é drawbar, draw 1, 2, 3, 4, inferior. Superior, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí a pessoa deixa o 6 no superior, o 2 no inferior. Vai ficar som diferente. Os sons têm que estar iguais, tá? É isso que a gente precisa prestar atenção, tá? Então, esses sons aqui meus, eles estão prontos. Ó, posso mexer aqui na registração, que não vai dar em nada, certo? Então, isso daqui é pra gente se aventurar. Ah, eu quero conhecer os tipos de som, tá bom? Isso para quando vocês forem tocar e não estudar. E os ritmos de bateria, que quando nós formos falar em acentuação métrica, nós vamos usar bastante. Já gravem aí, ó. Valsa é comum para todos os órgãos e todos os teclados, tá? Agora nós vamos dar continuidade com o QR Code. Registração. Registração é a arte de combinar os registros do órgão eletrônico de maneira agradável e equilibrada. Atualmente existem vários modelos de órgãos com recursos e tecnologias diferentes. É importante conhecer algumas funções básicas, pois iremos encontrá-las em diversos modelos de órgãos eletrônicos. UM, ou Upper Manual, teclado superior. LM, ou Lower Manual, teclado inferior. Pedal, pedaleira. Localize no painel do órgão os registros do drawbar para Upper, Lower e Pedal. Observe se o órgão eletrônico também possui registros digitais. Órgãos com registros digitais. Registros digitais são sons pré-definidos que simulam vários instrumentos. Alguns modelos de órgãos eletrônicos atuais usam a especificação MIDI, ou seja, seleção de timbres prontos que obedecem um padrão de numeração. Outros usam sampler, sons reais gravados que podem ser reproduzidos posteriormente, etc. Para registrar, basta selecionar um timbre nos registros do órgão eletrônico. Existem órgãos que possuem barras deslizantes chamadas drawbars. Os drawbars são barras harmônicas que permitem a seleção dos registros simulando um órgão de tubos. Com eles podemos modificar e criar vários timbres mesclando os sons dessas barras deslizantes. Barras deslizantes. Números representando os tubos. Significado das cores. Marrom, sub, oitava abaixo. Brancas, sons fundamentais. Pretas, sons harmônicos. Como fazer uma registração básica utilizando os registros drawbars? 16 pés, 8 pés, 4 pés e 2 pés. Não utilizaremos os harmônicos nestas registrações. Ligue o órgão, fechando todas as barras de drawbars, como mostra a figura. Upper, Lower, Pedal. Sugestão de registração para estudos iniciais do volume 1. Deslize as chaves para que fiquem nos números Upper, 8 pés, até o número 10. Lower, 8 pés, até o número 10.
Observe que ao tocar o Dó central em ambos os teclados, o som soará na mesma altura. Registração 2. Deslize as chaves para que fiquem nos números. Upper, 16 pés até o número 6. 8 pés até o número 5. 4 pés até o número 6. Lower, 16 pés até o número 6. 8 pés até o número 5. 4 pés até o número 2. Registração 3. Deslize as chaves para que fiquem nos números. Upper, 16 pés até o número 8. 8 pés até o número 8. 4 pés até o número 4. Lower, 16 pés até o número 6. 8 pés até o número 6. Pedal, 16 pés até o número 4. 8 pés até o número 4. Não esqueça de equilibrar o volume dos teclados e da pedaleira. Observe se não houve cruzamento de vozes, teclado inferior mais agudo que o superior. Após definir os timbres, coloque os efeitos. Os efeitos mais usados são vibrato, reverb, sustain e chorus. Cuidado ao utilizar efeitos em excesso para não poluir o som. O uso de sustain em excesso prejudica a execução de articulações como notas repetidas, staccatos, etc. O uso excessivo de vibrato e Leslie, rotary speaker, faz com que o som perca o caráter sacro de música litúrgica. Registre a pedaleira para que fique suave, não muito forte para não sobressair aos sons do upper e do lower. O som registrado deve ser suave e agradável, que permita executar articulações e escutar todas as vozes. Escolha um som que combine com a música que você está estudando. Músicas mais alegres, sons mais limpos e leves. Músicas mais lentas, sons mais densos. Registre sempre seu instrumento utilizando os diversos timbres para tornar o estudo mais prazeroso e eficaz. Bons estudos!